você que abra sua Bíblia no livro segundo escreveu Ezequiel, capítulo 37, por favor. Livro segundo escreveu Ezequiel, capítulo 37. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou esperar você encontrar. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Ou você abre sua Bíblia ou acessa aí no seu celular, smartphone, tablet, onde for. Já chega o texto, viu? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque alguém derrubou minha Bíblia e desmarcou, sabe? Tem um outro texto que eu quero olhar. Vai dar certo. Amém. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez fazer andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem nos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A gente olhando para as histórias de batalhas descritas nas Sagradas Escrituras, a quantidade de homens que compunham os exércitos naquela época era de 100 mil, 140 mil. Nós vamos ver um anjo do Senhor destruindo 70 mil dos exércitos de Senaqueribe. Você consegue imaginar duas cidades dessas, praticamente 70 mil, duas cidades dessas, numa guerra, numa batalha?
numa batalha com todos aqueles instrumentos bélicos medievais, não é? Espada, lança, escudos e outros instrumentos mais de ataques que eles tinham, montados em animais. Você imagina uma batalha sendo travada por dois exércitos com homens equipados dessa forma. Os combates, eles eram muito sangrentos, bem mais sangrentos do que foram os combates vividos na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial. Eu estava olhando, uma fala atual do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, e ele disse que a Terceira Grande Guerra, que está na iminência, nas palavras dele, ele disse que estamos com uma iminência de uma Terceira Grande Guerra, é uma possibilidade muito grande de acontecer, e isso até é profético também. Ele disse que a próxima guerra que acontecer, a Terceira Grande Guerra, ela vai ser muito mais letal do que foram a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Elas vão ser muito mais, vão eliminar com mais velocidade, um maior número de pessoas. A tendência é exterminar muita gente, a Terceira Grande Guerra. E a gente fica imaginando esse campo de batalha que foi levantado aqui nesse local. A gente sabe que os combatedores, os exércitos, eles resolviam combater no vale, ou seja, escolhiam um espaço entre duas montanhas, um espaço largo para que o combate pudesse ser desenvolvido, não é? A gente vai ver vários relatos bíblicos que os vales eram um local onde se travavam lutas, onde se travavam os combates, especialmente quando se tratava de um combate de guerra. E aqui eu quero entender com os irmãos, a palavra pode nos fazer entender assim, apesar de não estar escrito assim, mas a Bíblia Sagrada nos faz entender nas entrelinhas do texto que aqui está, de que aqui se trata de um exército que morreu. Aqui se trata de um exército que foi derrotado e no campo de batalha. Nós sabemos que antes de um exército ir para o campo de batalha, há toda uma preparação. Nós aqui, os homens no Brasil, têm a obrigação de se apresentarem no serviço militar, ou para cumprirem aquele tempo que é determinado pela lei, quase um ano que os homens ficam lá quando completa um ano, que completa 17 anos, os homens são obrigados a ficar aquartelados e sendo treinados, sendo capacitados, porque toda nação que quer ser soberana, ela tem que ter forças armadas, ela tem que ter um exército para poder guarnecê-la. Aliás, forças armadas, o exército a gente sabe que é um dos segmentos das forças armadas. Então, toda nação que quer ser soberana tem que ter as forças armadas ao seu dispor. E no Brasil, eu não sei, ainda não pesquisei em outros países, mas no Brasil é assim, o homem, no ano que ele completa 17 anos, no ano que ele completa 18 anos, perdão, ele deve se apresentar. Lá ele vai ser liberado ou não. Eu, por exemplo, me apresentei no quartel e fiquei por excesso de contingente, ou seja, naquela época que eu fui servir, tinha muita gente para servir, e eu gostaria muito de ter servido o exército brasileiro naquela ocasião, Me apresentei lá no 25º de batalhão ali na cidade de Teresina. Mas há toda uma preparação para ir por uma guerra. Ninguém vai para a guerra de qualquer jeito. Quando Jesus Cristo quando o Senhor Deus chama Gideão para liderar o exército de 32 mil homens, aqueles homens, eles iam se exercitando, eles iam praticando, o que nós podemos dizer de tirar o alvo, claro que com lança, com as suas flechas, eles treinavam técnicas de combate. Ou seja, a gente olha para uma guerra, esse momento do combate da guerra, mas nós esquecemos de olhar para o que aconteceu antes da guerra. Houve todo um treinamento, houve toda uma capacitação, houve todo um derramamento de suor. Eu estava vendo o treinamento dos paraquedistas, é uma coisa de louco, sabe? O treinamento dos paraquedistas é uma coisa de louco. A gente pode chamar os camaradas de super-homens,
camarada tem que fazer 40 abdominal, um tempo determinado, correr 5 quilômetros em poucos minutos. É um negócio de louco. Eu estava vendo, né, a aplicação do teste de aptidão física, do TAF, para os paraquedistas. Eles são altamente treinados, são altamente capacitados. São homens, é um homem que vai por 3. Então é toda uma preparação, convenhamos. E aí você vai para a guerra, quem vai para a guerra não vai perder. Mas quem vai para a guerra deve contar com as baixas. Né? Numa guerra há baixas. E foi isso que Deus mandou Gideão, eu quero acreditar que foi isso que Deus mandou Gideão falar para a galera. O primeiro discurso que Gideão, ele falou, só quem for tímido ou covarde, que volte para casa. Ali eu imagino que Gideão deve ter dito, olha, vocês que estão no combate, mas é o seguinte, o combate tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. O combate, você pode fazer as suas necessidades fisiológicas na armadura. Você não vai ter tempo para poder fazer suas necessidades fisiológicas. No combate, de repente você está lutando aqui, você tocou e acha que chutou um coco e é a cabeça de alguém. No combate, você vai olhar para um companheiro com as vísceras na mão e você não vai poder socorrer ele, porque se você for socorrer ele, você não vai também. Eu quero imaginar que o discurso de Gideão para os homens dele foi exatamente isso. E a Bíblia Sagrada diz que me parece que 20 mil homens voltaram daquele discurso. Então, num combate, num campo de batalha, a gente tem que contar com as perdas, ou melhor, com as baixas, né, que a gente chama, com as baixas. Então, esse exército, ele vai para o campo de batalha, preparou-se, sofreu, ralou bastante, se capacitou, usou aquilo que a sua nação poderia oferecer como material bélico. Eles usaram tudo. Mas o que é curioso, em meio a esse campo de batalha, eu quero imaginar esses homens lutando, esses homens brigando, não é? E de repente eles começam a perceber as baixas, eles veem que morre um, morre dois, daqui a pouco vários começam a morrer, e eles estão em combate. É um combate que se alonga um tempo exaustivo, exaustivo ao ponto de que o exército inimigo acaba derrotando por completo esse número de homens. Se era 70 mil, se era 100 mil, mas a Bíblia Sagrada diz que era muito numeroso. Agora você imagina a quantidade de cadáveres espalhados nesse vale. Você imagina os órfãos que ficaram, as viúvas que ficaram para trás, os pais que perderam seus filhos, os filhos que perderam seus pais, os familiares que perderam seus entes queridos nessa batalha, vivendo um luto de quantos anos? Não sei. Mas nós entendemos que uma pessoa, quando ela é sepultada, né, que ela morre, que é sepultada, dentro dos padrões, né, de hoje, pelo menos que é usado, que se faz usualmente hoje, cava-se uma sepultura na terra mesmo e ali coloca o caixão na terra, quando não faz aquela espécie de caixa, né, com concreto, e coloca a pessoa ali, que certamente dura um pouco mais para com que a matéria seja desintegrada. Mas colocando dentro de um buraco, feito sem nenhuma caixa de concreto, eu acredito que com uns 5 anos, mais ou menos, já os órgãos, a pele, tudo que é carne já deve ter decomposto e ficam somente os ossos. Porque os ossos são a última resistência da nossa matéria. Os ossos são a última resistência da nossa matéria, não é? E como esses ossos estavam expostos no vale, eles estavam enterrados, eles não estavam enterrados, diferentemente de um osso que é enterrado, quando fica ao sol, os intempéries da natureza, as aves do céu, né, comem os cadáveres, e de fato os ossos ficam secos e ficam sequíssimos e dura até um tempo mais para se decompor, como diz a palavra que esses ossos estavam sequíssimos. Agora você imagina um exército que estava derrotado e esses homens do outro lado da vida, eu vou usar a expressão, não sei se no céu, não sei se no inferno, mas foram pessoas que já sabiam, né, da derrota. Eles já estavam no estado
de derrota. Compreenderam certamente a morte, compreenderam o desligamento do corpo, já não existia mais luto por parte da família, o velório já tinha acontecido, ou seja, além da derrota em si vivenciada por eles, tem a questão do tempo que se passou. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus leva o profeta Ezequiel exatamente para esse local onde foi travado uma grande batalha e onde aquele exército estava totalmente derrotado. O exército inimigo em triunfo, contando a história, entrou para os anais, para as crônicas da história do exército inimigo, essa grande derrota. Mas o Senhor Deus leva o profeta Ezequiel exatamente para esse ambiente do pós-guerra e aponta para ele, mostra para ele esse vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E o Senhor Deus faz uma pergunta para ele: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Qualquer pessoa, qualquer geneticista, até hoje a ciência avançou muito, está avançando ainda mais. Hoje com o estudo, as pesquisas sobre células-tronco, alguns membros estão sendo recompostos, alguns membros estão sendo recuperados. Há uma, que a gente possa falar, regeneração de órgãos até. E que mais incrível que pareça, ainda hoje eu estava vendo uma matéria no Instagram de que os cientistas estão usando técnica que dentes podem ser regenerados. Olha só que coisa maravilhosa. Mas se você fosse perguntar para os geneticistas de hoje, não somente para o grande profeta Ezequiel, mas se fosse mostrar para os geneticistas de hoje e perguntasse: é possível com que aqui haja vida novamente? A resposta dos geneticistas, com certeza, seria não. E se a resposta dos geneticistas de hoje, com todo esse avanço da ciência, seria não, a resposta do rei, do profeta Ezequiel, poderia ser não. Se o Senhor fizesse uma pergunta para nós hoje, diante de tudo que nós vivenciamos, diante de tudo que nós estamos vivenciando, se Ele fizesse uma pergunta para nós: é possível que essa situação seja contornada? É possível que essa situação possa, como é que eu posso dizer, ser feita novamente? Não é nem melhorar, é ser feita novamente, porque às vezes a gente compreende que num momento ou outro, com a graça e a misericórdia de Deus, as coisas podem melhorar. Mas o Senhor Deus não está perguntando para você nessa noite se as coisas podem melhorar, é se as coisas podem ser refeitas, se elas podem ser feitas novamente. Porque tem aquelas coisas que a gente faz, se eu pudesse voltar ao tempo, se eu pudesse voltar atrás, mas o Senhor Deus está dizendo: pode voltar atrás, pode voltar ao tempo, porque você sabe que o nosso Deus, a eternidade, eterno, não seria uma definição mais adequada para o Senhor. A gente, quando vai fazer o concílio, a gente vai falar desse Deus eterno, desse Deus onisciente, onipresente e onipotente. Mas a eternidade, ela não define muito o nosso Deus, porque a eternidade dá uma ideia de algo que existiu e que continua existindo. Olha só, parte de um ponto: existiu e continua existindo. Então não dá para definir direito Deus, porque antes da existência ele já existia. O nosso Deus, ele é atemporal. Mas se fosse feita uma pergunta para você: pode voltar, recomeçar, refazer? Lembra que quem está fazendo essa pergunta é um Deus atemporal. Lembre que quem está fazendo essa pergunta é o Deus que do nada trouxe à existência todas as coisas. A minha mente, a sua mente, a mente humana não tem a capacidade de poder imaginar o que é o nada. Você consegue imaginar um espaço vazio. O espaço vazio, você já tem noção de ambiente.
Já dá uma noção de ambiente. Mas nós não estamos falando de ambiente vazio. Nós estamos falando do nada. Não vai ficar doido não, tá? O Senhor Deus trouxe do nada. Você não, nem pensar o nada você não consegue pensar. Só existia Ele. Então do nada Ele trouxe à existência todas as coisas. Às vezes eu e você nós temos dificuldade em resolver um problema de cozinha. Temos a receita, né, do bolo ali, tudo que é preciso, todos os ingredientes para fazer uma comida, e às vezes a gente se atrapalha. Agora você imagina você fazer alguma coisa do nada. E há quem diga por aí que o Senhor Deus é o arquiteto do universo. Deus não é o arquiteto do universo. Deus é o criador do universo. Porque o arquiteto, a gente entende que ele parte de um princípio. Ele parte de algo, ele precisa de algo para poder dar forma, para poder originar. Nosso Deus não é o arquiteto do universo. Ele não arquitetou o universo. Deus criou o universo. E o Criador do universo está dizendo, perguntando para mim e para você: se não existir mais nada, aqui nós já temos ossos. Aqui nós já temos ossos sequíssimos, mas são ossos ainda. Ainda há células aqui, compostas aqui. O DNA está registrado aqui nesses ossos. E o Senhor Deus está fazendo esta pergunta. Isso que você considera sequíssimo, isso que você considera perdido, é possível a vida? É possível o acontecimento? É possível a nova vivência? Se fosse perguntado para o geneticista de hoje, a resposta seria não. Mas ele faz essa pergunta para um homem que estava aí cerca de 700 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo. E o que é que ele diz? Olha só o que ele diz: Senhor Deus, Tu o sabes. Qual é a informação que você tem do seu problema? Qual é a informação que você tem do caos que você está vivenciando? Qual é a informação que você tem do seu dilema? Aí você senta na cadeira do médico, senta na cadeira do psicanalista, senta na cadeira do gerente do banco e diz: olha, a situação é essa, assim, assim, assado. E aí você começa a delimitar, né, aquilo que está acontecendo com você, seja em qualquer área da sua vida, você começa a delimitar. Não é assim que isso acontece? Mas quando o Senhor Deus faz essa pergunta para o profeta diz para ele: Tu o sabes. É como se ele estivesse vendo lá na cadeira do banco, né, o gerente do banco. É como se ele estivesse vendo o gerente do banco. É como se ele estivesse vendo Deus. E dizer assim, comparando o mal, ele dizer assim, do coração: Deus é quem sabe. É como se ele estivesse na frente do médico e o médico estivesse dando um diagnóstico, não é? Estivesse dando resultado, e ele dissesse assim, do coração: Deus é quem sabe. E aí eu entendo, irmãos, que nós não sabemos nada acerca dos problemas que nós temos, porque a definição vem do alto, a definição vem de Deus. É Ele quem define as coisas. É Ele quem bota o prego e bate o martelo. É Ele quem dá o ponto final. É Ele quem coloca as vírgulas. É Ele quem coloca a reticência. É Ele, o Todo-Poderoso. E é exatamente isso que o profeta Ezequiel diz para ele. Uma pergunta tão difícil de se responder, mas ao mesmo tempo fácil de se responder, quando nós entendemos que há um Deus Todo-Poderoso, que há um Deus atemporal, que há um Deus onisciente. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Porque às vezes quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, nós chegamos diferentemente de muitas pessoas que receberam o milagre da parte do Senhor. Senhor, está acontecendo isso assim, essa. Quando ele perguntou para aqueles dois cegos, né, se os cegos creram, os cegos não colocaram condições. Olha, é o seguinte: se o Senhor colocar a mão, vai. Não. Se o Senhor usar uma pessoa, que foi que eles disseram? Nós cremos. Só isso.
E a gente precisa tomar muito cuidado nas nossas orações e não estar definindo, delimitando Deus, delimitando a forma como Ele vai agir. Irmãos, é diante de uma pergunta que aparentemente parece difícil, porque a situação realmente é caótica, mas coloca Deus como o centro de tudo, como aquele que realmente é onisciente, onipotente, onipresente e atemporal. Tu é quem sabe, Senhor. Quem sou eu diante de Ti para dar diagnóstico, para dar opinião, para dar definição acerca de qualquer coisa? Tu o sabes. E aí Deus agora outorga a ele. Deus agora autoriza a ele. O que é que o Senhor Deus diz para ele? Profetiza a estes ossos secos. Profetiza o que? A palavra do Senhor. E o profetizar aqui, não é nem profetizar a palavra, olha só, aí no versículo 4, disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizar aqui, irmãos, diferentemente de como a gente vê alguns movimentos no nosso meio, não é aquele eis que te digo. Está muito longe de ser o eis que te digo. Está muito longe de ser o adivinhamento de uma situação. Profetizar a palavra é lançar sobre as nossas dificuldades, é lançar sobre a nossa vida, lançar sobre as situações a palavra do Senhor. O que é que a palavra de Deus diz diante dessa situação? Lance a palavra, profetiza. É por isso que é importante a gente ler a Bíblia Sagrada. E às vezes nós não profetizamos porque nós não conhecemos a Bíblia Sagrada. Aquele versículo que a irmã Conceição falou, que no meu aniversário eu ensinei ela os meninos a decorarem, aquele versículo ele mexeu comigo num tempo em que sempre que eu pronunciava um palavrão, esse versículo, depois que eu conheci ele, vinha na minha mente. Sempre que eu pronunciava assim, uma palavra de pessimismo, vinha esse versículo na minha mente. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Ou seja, eu estava lançando a palavra, eu estava profetizando sobre essa minha condição do falar torpe. Eu estava lançando a palavra, profetizando sobre o meu vocabulário, um linguajar torpe. Entende? Então, quando eu e você conhecemos a palavra, nós começamos a profetizar, a lançar essa palavra. Porque nessa época aqui, eles não tinham toda a Bíblia Sagrada como nós temos hoje. O cano completo, o cano formado. Porque eles tinham nem o Espírito Santo. Quer dizer, não estava derramado. Estava, era sobre os patriarcas, sobre os reis, sobre os profetas, sobre os juízes, mas derramado sobre toda a terra não tinha. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que nos dá o rema dessa palavra, que nos dá a revelação dessa palavra. Então hoje nós temos poder, vou usar essa palavra, tá? Poder para profetizar. Minha irmã, use a Bíblia. Eu me lembro, já contei aqui o testemunho de uma senhora, ela até vizinha da mãe da Magda. E eu me lembro de uma senhora, a gente congregava na primeira igreja, e ela contando o testemunho dela, no culto de oração. Ela disse, olha, era tarde da noite, ela morava sozinha com 2 netos que eram crianças, uma senhora já idosa. E ela não tinha transporte, não dispunha de transporte, e já era tarde da noite, e ela começou a sentir uma dor abdominal muito forte. E ela pegou uma caneta e escreveu na barriga dela o nome de Jesus. Ela disse, olha, eu não sei o que é isso aqui, mas o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes, e eu vi na Bíblia que o nome de Jesus é poderoso, e escreveu o nome de Jesus. Ela disse, quando terminou de fazer o S, o último S, a dor desapareceu. Ela profetizou sobre aquela situação. Então o que está nos faltando, os profetas do dia de hoje, que a gente conhece por aí, que é mostrado na mídia e mundo afora, não são profetas que lançam essa palavra, são profetas que lançam o entendimento acerca de qualquer situação, né? E aqui a gente acha aquele negócio místico, né? Aquela coisa
mística, de um adivinhamento, de uma premonição de algo que pode acontecer, e a gente considera esse profeta, mas profeta é aquele que lança sobre as situações esta palavra, é aquele que lança sobre o vale de ossos secos essa palavra, profetiza, diz o Senhor, e ele profetiza, e quando ele profetiza, nós sabemos o final aqui, é que a Bíblia Sagrada diz que os ossos começaram a se juntar, estavam desligados, não tinha mais ligamento nas articulações, não tinha os tendões, não tinha os músculos que sustentam o osso do outro, e os ossos começaram a se juntar. Agora você imagina no mínimo 40 mil ossos se juntando, a barulheira que foi feita, e os ossos começam a se juntar, e o Senhor mandou ele profetizar o Espírito, antes que começasse a chegar os ligamentos, antes que começasse a chegar os músculos, ele manda, antes que começasse a chegar a pele, ele manda profetizar 2 vezes o Espírito, primeiro nos ossos, depois quando o corpo já está todo formado, biologicamente falando, ele manda profetizar o Espírito. Esse Espírito é o Espírito de vida, e a gente sabe o resultado. Agora sabe o que é que eu quero pensar? O que eu fico especulando? É que aquele exército que um dia caiu derrotado, alguns daqueles homens que agonizaram com um golpe de uma espada, com um golpe de uma lança, e viram o mundo aos poucos indo embora dos seus sentidos, agora quando esses homens se levantam e olham, estão totalmente recuperados, começam a olhar um para o outro. Se aqueles homens, naquele estado que eles estavam antes de morrer, eles foram capazes de enfrentar uma guerra, imagina agora, depois de restaurados pela palavra do Senhor, totalmente restaurados pela palavra do Senhor. Esse exército estava pronto para uma nova batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo posterior desse último versículo que eu li para os irmãos, o Senhor Deus está dizendo que isso pode ser feito à casa de Israel. Diz aqui: profetizei e ordenei, o Espírito entrou e se tornou um exército animal numeroso. Versículo 11: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Sou eu e é você. Há alguns escatologistas que dizem que se trata da nação de Israel depois da diáspora, quando voltam a ser nação, né? Há quem diga também que são os israelenses, os judeus que morreram na época do Holocausto, que foram 6 mil judeus, e realmente a gente via as pessoas em estado cadavérico, né? Os judeus em estado cadavérico, eram tratores que pegavam os montes, cavavam valas coletivas e jogavam os montes, mas não eram ossos sequíssimos, eles estavam magérrimos, eles estavam com uma aparência esquelética, mas não eram ossos secos, não é? Aí há quem diga, né, que conjecture que se trata da nação de Israel na época do Holocausto, morreram cerca de 6 milhões de judeus, e há quem fale também que se trata da restauração da nação de Israel, porque passou desde o ano 70 depois de Cristo até o ano de 1948 sem um território para poder sobreviver e um governo, né? Porque a definição de Estado é povo, território e governo. Eles tinham povo, não tinham território, nem tinham governo. Então eles voltaram a ser Estado em 1948. Há quem diga que é a restauração de Israel no ano de 1948. Mas hoje nós somos o Israel espiritual do Senhor. Lance palavra do Senhor sobre sua vida. Lance palavra do Senhor sobre as situações e você verá o resultado. Tu o sabes, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus.